Você é cristão, mas a forma como você educa os seus filhos, ela é cristã? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre esse assunto? O mês de maio, ele é o mês da família e eu quero te convidar a, junto comigo, estudar todos os sábados, às 15 horas, esse livro chamado Pais Fracos, Deus Forte, Criando Filhos para a Glória de Deus. Se você tiver interesse, maiores informações você vai encontrar abaixo desse vídeo como vai se dar esse estudo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Meu nome é Daiane, sou filha da irmã Neiva, nasci com a doença hidrocefalia, vulgarmente também conhecida como cabeça d'água, ou acúmulo de água no cérebro. E me é um menino cérebro, nada mais é do que uma malformação congênita. Fui desenganada pelos médicos que disseram que eu ia viver por um ano se eu vivesse, ou também outra expectativa antes do meu nascimento é que eu nasceria vegetativa ou excepcional. Hoje eu já estou com 40 anos e graças a Deus e a ajuda da minha mãe posso ter o privilégio de participar do projeto IBC Quarentena Solidária. Desde que iniciou o projeto, já entregamos 2.269 refeições, juntamente com roupas e bíblias. Queremos agradecer a vocês pelas doações, tanto em dinheiro quanto em alimentos, 400 quilos, roupas, bíblias e principalmente as orações que têm nos sustentado e encorajado a seguir com o projeto. Precisamos que os irmãos continuem colaborando. Nossa maior necessidade no momento são de cobertas, pois o frio está começando e os pedidos vêm aumentando cada vez mais. Bom dia, irmãos! Nós estamos nos preparando para o nosso culto e eu vim lembrar os irmãos de tirar aquela foto bacana para montar o nosso mosaico no final do dia. Por favor, envie as suas fotos para o Álvaro ou para o pastor Tiago até às 4 da tarde. Muito obrigada e um bom culto! Um bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse culto está sendo gravado apenas com a equipe técnica, mas é para todos via internet. Então eu te convido nessa manhã a louvar o Senhor através das músicas, através das orações, através da palavra que será ministrada. Ao som do piano, eu convido você a preparar o seu coração, a sua mente, para cultuar o Deus vivo, o Deus que é soberano. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e um ótimo culto a todos.
Deus, a tua igreja se reúne nessa manhã para declarar que o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é soberano, Deus. Recebe o louvor da tua igreja, recebe a adoração da tua igreja através das músicas, através dos vídeos, através das orações, através da palavra que será ministrada nessa manhã. Que o Senhor seja o centro desse culto. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, irmãos. Convido a todos a louvar o nosso Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Livro santo, sagrada escritura, eis a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece, e transmite a mensagem do céu. Eis espelho, martelo, espada, eis o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Bíblia santa, és a luz do caminho deste mundo enganoso e carnal. Iluminas meus passos para sempre, dando força e vigor perenal. És espelho, martelo, espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. És de Deus a mensagem sagrada, que proclama de Cristo o perdão, com promessas preciosas tão lindas, de levar-me à celeste mansão.
vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, crianças, a gente vai lembrar uma passagem maravilhosa na Bíblia, que nos conta de um milagre, um dos milagres realizados por Jesus. E esse milagre está aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 11, que é o milagre da pesca, a pesca milagrosa, que nos diz assim, que certo dia Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e havia muita multidão, porque a multidão seguia Jesus, para ouvir a palavra de Deus pregada por ele. E lá também Jesus avistou que na beira da praia havia alguns pescadores lavando suas redes. E entre esses pescadores estavam Simão Pedro, Tiago e João. E eles lavavam as suas redes. Eles já tinham trabalhado a noite toda tentando pescar e não conseguiram pegar nada. Já estavam indo embora para suas casas. E Jesus entrou em um dos barcos e continuou a pregar. Daí Jesus falou com Simão: Simão, leve o barco a um lugar mais fundo e lance sua rede novamente ao mar. E Simão disse: Mestre, olha o que a palavra diz, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, vou jogar as redes e vou obedecer. Quando ele jogou a rede no mar, obedecendo o que Jesus falou, ele jogou a rede e viu que algo diferente já estava acontecendo. Ele puxou a rede e viu que estava pesada e começou a puxar a rede e viu que eu acho que ele nem ia dar conta de puxar de tão pesado que estava. Ele puxou tão forte quando ele viu algo de diferente tinha acontecido. Havia muitos peixes naquela rede. Eram tantos peixes que começaram a rasgar a rede de tão pesado que estava. E Jesus disse a ele: chama os seus companheiros para te ajudar. E Simão Pedro também chamou seus amigos para ajudar a pegar aquela rede. E eles foram arrastando para a beira da praia novamente. E ali todos ficaram admirados com o que havia acontecido, pois eles haviam pescado a noite toda, trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada. E aconteceu esse milagre, Há um milagre grande que aconteceu naquele lugar. E as pessoas também puderam ver esse milagre. Mas olha o que Simão Pedro disse a Jesus, depois de tudo isso ter acontecido. Ele disse ao Senhor: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. E as multidões admiradas, e Jesus respondeu a ele. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente, que eles iriam ser pescadores de gente, de pessoas. Aí eles arrastaram as redes, deixaram lá e seguiram Jesus. Nem quiseram saber dos peixes, foram embora seguindo a Jesus, porque era muito mais importante realmente pescar pessoas para Cristo do que peixes, E aqui, o que essa história nos ensina, crianças? Que a gente, mesmo que às vezes a gente não entende, a gente deve obedecer a Jesus, Porque ele sempre vai querer o bem para nós, A gente tem que seguir a ele e fazer o que o mandamento nos pede, A palavra do Senhor nos pede. E seguir a Jesus é o melhor caminho, não há outro caminho melhor que esse. É uma alegria muito grande poder seguir a Jesus, E saber que os mesmos milagres que ele fazia naquela época, ele também realiza milagres hoje. Basta a gente crer, orar e obedecer, E outro também ensinamento que a gente pode tirar, que é essa questão de ser pescadores de pessoas, Que é o quê? Que vocês também, Que você, sua família também podem ser pescadores de pessoas. Na sua escolinha, vocês podem falar de Jesus para os seus amiguinhos. Na sua vizinhança, você pode falar do amor de Jesus também. Porque há muitas pessoas que precisam conhecer desse Jesus. E elas ficam tristes, porque não conhecem a verdadeira alegria que só há em Cristo. Então nós devemos ser usados por Deus para levar a palavra de Jesus e sermos pescadores, lançar a nossa rede e buscar pessoas para Cristo. Deus se agrada muito disso e é muito bom a gente levar a palavra de conforto e através das nossas vidas também nós demonstrarmos esse grande amor de Jesus por nós e de nós por ele também, Que Deus possa abençoar a sua vida, Que essa pequena história, possa acrescentar na sua vida, que você possa cada dia mais andar nos caminhos do Senhor, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Beijo!
Bom dia, queridos. A promoção da nossa campanha de missões mundiais terminou no último mês de abril, mas os irmãos ainda poderão continuar contribuindo financeiramente até o dia 31 de maio via depósito ou transferência bancária. Agradecemos a todas as contribuições e também aqueles queridos irmãos que ajudaram nas gravações dos vídeos para que a campanha fosse levada à igreja. Agradecemos também a todos que estão contribuindo para o projeto IBC Quarentena Solidária. E também a nossa igreja não parou, ela continua mesmo que de forma virtual, então os irmãos não esqueçam de continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas, também através de depósito e transferência bancária, sempre mandando o comprovante discriminado para a tesouraria. Minha família, ela é muito unida porque mesmo em momentos ruins ou bons, nós podemos contar um com os outros. E isso é muito importante para mim porque eu sei que se não fosse por Deus, nós não teria essa ligação que nós temos. Então, nossa família é como qualquer uma outra família. Aqui os meninos brigam, há discussão, há harmonia, desarmonia, a gente discute, conversa, tem de tudo um pouco, mas graças a Deus que isso faz parte da nossa rotina dia a dia e a gente tem essa comunhão uns com os outros. Então, nós somos muito gratos a Deus pela família que temos, porque é o nosso porto seguro, a família é o nosso bem maior. É muito bom poder trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, cumprir com todos os compromissos, mas sempre voltar para casa sabendo que temos uma família que está nos esperando. E eu acredito que nenhuma família será completa se Jesus Cristo não for o alicerce, se ele não for o morador dessa família. Se Cristo não fizer parte dessa família, eu acho que nenhuma família será completa. E aqui em casa nós somos muito gratos a Deus porque Cristo faz parte da nossa família. Nós podemos orar junto, podemos fazer todas as coisas juntos, fazemos muitas coisas separadamente também, mas temos essa comunhão de fazer coisas junto, principalmente devocionais junto, oramos juntos, compartilhamos de bons e maus momentos. Então, essa é a nossa gratidão a Deus, porque Ele tem sido o nosso porto seguro. Nossa família está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Minha família é uma bênção de Deus, porque mesmo cada um tendo uma característica diferente de ser, modo de ser pessoalmente, nós conseguimos conviver em comunhão e juntos. Nossas vidas vem pois transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, pra esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem pois transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar,
Oremos, irmãos, pelos pedidos do nosso boletim, pelos enfermos, pelas pessoas em recuperação, por aqueles que não têm seus empregos ou não estão recebendo, pelos ministérios da nossa igreja, pelas situações que envolvem a pandemia e também pelo nosso país. Santo Deus, queremos te agradecer por esse dia, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Queremos colocar diante de ti neste momento os irmãos que estão sofrendo, Senhor, por alguma enfermidade ou que estão aguardando algum diagnóstico, que estão em recuperação, Senhor. Te peço que tu sejas com eles. Te peço também que tu sejas com aqueles que não têm o seu emprego ou que mesmo tendo o seu emprego atualmente não estão recebendo. Te peço que tu estejas provendo sustento para essas pessoas, Senhor. Te peço também que tu estejas abençoando os nossos ministérios da igreja. Como igreja, Senhor, que nós possamos estar alcançando não só uns aos outros, mas também pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Te agradeço pelos ministérios que têm se levantado, pelos serviços que a gente tem podido desempenhar, demonstrando amor, Senhor, por aquelas pessoas que estão em maior necessidade. Queremos te pedir também que tu sejas com médicos, com enfermeiros, com cientistas, pessoas que estão trabalhando, Senhor, em prol de que a gente consiga um controle dessa pandemia, Deus. E também queremos colocar diante de ti a situação do nosso país. Te peço que tu dê sabedoria para os nossos governantes, para que possa ser dada a manutenção dessa crise da melhor maneira possível. Todas essas coisas nós colocamos diante de ti, também pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Milagres de Jesus. E nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: quando o mar não está para peixe. Quando o mar não está para peixe. E para esse tema eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Assim diz a boa, infalível e suficiente palavra do bom Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra lançareis as redes. Fazem isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Fala conosco nessa manhã, Deus, queremos ouvir a tua voz, apenas a tua voz. Que a tua palavra, Deus, possa nos ensinar, que a tua palavra, Deus, possa nos corrigir, nos repreender, nos instruir em toda a justiça, Deus. Que possamos ser desafiados pela tua palavra, Deus, a vivermos de forma diferente para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando o mar não está para peixe. Quando o mar não está para peixe é uma expressão usada como sinônimo de escassez. Escassez, segundo o dicionário online, significa característica
ou circunstância de escasso, raro, carência de recursos, de meios, falta, situação de carência financeira, pobreza, ausência de algo que seja de extrema importância. Ausência de algo que seja de extrema importância. Qual é a sua atitude diante de um cenário de escassez? Qual é a sua atitude quando o mar não está para peixe? Qual é a sua atitude quando falta algo de extrema importância para você e para a sua família? Diante da escassez, 3 são as ações mais comuns. E a primeira ação é a ação de estagnação. Diante da escassez, diante da crise, diante do caos, a pessoa fica paralisada. Para quem conhece o Chaves, vai entender aqui o meu exemplo. Então, diante de um medo extremo, Chaves ele perdia o movimento do seu corpo, e essa ação era conhecida como o piripaque do Chaves. Ele perdia todo o movimento do seu corpo, ele não ia nem para frente nem para trás, ele não tinha capacidade de pensar, ele não tinha capacidade de sentir, ele não tinha capacidade de agir, ele não tinha capacidade de reagir diante de tal situação. Essa pessoa é você. Diante da escassez, diante da crise, você fica estagnado, você não consegue nem ir para frente, você não consegue ir para trás, você não consegue pensar direito, você não consegue sentir, você não consegue agir. A segunda ação mais comum diante da escassez é a fuga. Vou citar 2 exemplos aqui, um exemplo bem sucedido de fuga, outro exemplo mal sucedido, e o primeiro exemplo foi da família de José. Houve fome na terra, a família de José migra da sua terra até o Egito a fim de tentar encontrar sobrevivência. Quando nós olhamos para a linha do tempo, nós vamos ver o movimento de uma família à procura de vida. Quando nós olhamos para a eternidade, nós vamos encontrar um bom Deus agindo em favor daquela família para um propósito maior. Deus, ele estava protegendo o seu povo. Deus, ele estava zelando pelo seu povo. Esse foi um exemplo bem sucedido. Já outro exemplo mal sucedido, a Bíblia vai relatar que foi o caso de Elimeleque. Elimeleque, ele morava numa cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão, um lugar onde Deus ordenava a sua bênção. Um lugar onde a presença de Deus era uma presença em abundância. O povo, ele erra contra Deus, e ali houve fome. Faltou pão na casa do pão. E ao invés de permanecer em Belém, ao invés de permanecer na presença do Senhor, Elimeleque pega a sua família, sai da casa do pão, sai de Belém, sai da presença do Senhor e vai tentar buscar refúgio, abrigo, sobrevivência em um lugar chamado Moabe. Moabe significa casa da morte. Ao invés de encontrar vida, ao invés de encontrar sobrevivência, Elimeleque encontrou a sua própria morte e a morte dos seus 2 filhos. Fuga. Você se enxerga agindo dessa maneira? Diante das crises, diante das dificuldades, diante da escassez que muitas vezes a vida nos impõe, você é uma pessoa que foge, que está sempre fugindo. Quem é você? A terceira ação mais comum diante da escassez é o ataque. Eu não fico estagnado, eu não fico paralisado, mas eu também não fujo. Eu ataco, eu agrido, eu reclamo de tudo e de todos, eu coloco a culpa em tudo e em todos, eu fico como um franco atirador, atirando a fim de tentar sobreviver, a fim de tentar proteger a minha família diante da escassez. Então eu me torno um franco atirador. Qual é a sua atitude diante de um cenário de escassez? Estagnação, fuga ou ataque? Você consegue enxergar algumas dessas ações constantes na sua vida?
Voltando aqui para o texto, Pedro e seus companheiros, pescadores experimentados, pescadores experientes, trabalham a noite inteira e não pescam nada. Uma pesca que deu errado. Eles provaram aqui nessa noite de uma profunda escassez. O texto vai dizer que pela manhã Jesus de Nazaré se aproxima desses pescadores e os pede o barco emprestado como púlpito, e imediatamente Pedro, ele atende ao pedido de Jesus, ele empresta o barco. Enquanto eles lavavam as redes, eles estavam ali atentos, prestando atenção naquilo que o Senhor Jesus estava ensinando, e no final de sua homilia, Jesus manifesta a sua gratidão. De que forma? Conduzindo aqueles homens da escassez à abundância. Ao concluir a sua homilia, Jesus ele externa a sua gratidão, conduzindo aqueles homens da escassez à abundância. Ele chama Pedro e seus amigos e os convida a voltar ao barco, a se distanciar da costa e a jogar novamente as redes ao mar. No final dessa história nós vamos ver na conclusão dessa mensagem. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, ele vai dizer o seguinte: ninguém pesca naquela situação. É o famoso, o mar não está para peixe. Ninguém consegue nada, agora não dá mais. Só quando tudo mudar, talvez amanhã de madrugada. Este é o pensamento da razão, do senso comum, de quem enxerga apenas a situação como ela está apresentada. Os pensamentos e os caminhos do grande Deus ultrapassam nossas experiências, que não são para serem desprezadas. A fé vai além da experiência, a fé busca novos caminhos, a fé experimenta a direção de Deus, a fé na palavra de Deus cria o futuro que a experiência desconhece. Aqueles homens provaram de algo diferente, algo que a experiência deles desconhecia. Ao teu encontro com Jesus, aqueles homens provaram algo que a experiência deles até então desconhecia. Olhando aqui para essa perícope de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11, eu aprendo que quando o mar não está para peixe, quando a situação é de escassez, Jesus ele se revela como sendo Deus que nos leva da escassez à abundância. Jesus ele se revela como sendo Deus que te leva, que leva a tua família da escassez à abundância. Como isso acontece? Em primeiro lugar, quando o mar não está para peixe, desça do barco. Esse é o primeiro ponto. Quando o cenário é de escassez, desça do barco. Descer do barco não significa abandonar a pesca como aqueles homens abandonaram. Descer do barco significa crer no milagre. Descer do barco significa entregar o controle nas mãos daquele que realmente tem poder para mudar a situação, que é o Senhor Jesus Cristo. O versículo 2a vai dizer assim: Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Quando o mar não está para peixe, desça do barco. O barco, ele é uma ferramenta. O barco, ele é um veículo de transporte, uma condução que precisa de quem? De um piloto. Pedro e os seus companheiros, eles dominavam a arte de pilotar barcos. Pedro e seus companheiros, eles dominavam a arte da pesca. Então, diante de uma noite cheia de frustrações, diante de uma noite de escassez, onde a escassez estava reinando,
Pedro e seus companheiros, eles não precisavam de mais habilidade, eles não precisavam de mais conhecimento, eles precisavam de um milagre. Era disso que Pedro e seus companheiros estavam precisando, de um milagre. Quando olhamos para a linha do tempo, o termo descer do barco significa fuga, fraqueza, frustrações. Quando nós olhamos para a linha da eternidade, o termo descer do barco significa confiar no milagre, significa entregar o controle nas mãos de Jesus. A partir daqui você escolhe a forma como você vai enxergar esse termo descer do barco. Você pode enxergar como uma fuga, mas você também pode enxergar como uma confiança em Deus, uma confiança no milagre. Toda vez que você ouvir esse termo, descer do barco, a partir de agora, durante essa mensagem, você pode escolher por qual perspectiva você vai olhar. É a perspectiva de fugir, de ficar estagnado, de atacar, ou através da perspectiva de acreditar em um milagre. No ano de 2011, mais precisamente, no dia 31 de dezembro de 2011, às 19h30, véspera de Ano Novo, enquanto as pessoas estavam comemorando a passagem de ano, eu estava dentro do mar surfando. Me arrisco a dizer que eu era o único. E eu lembro que peguei uma onda, acabei caindo da prancha e me acidentando. Bati com o ombro em um banco de areia, desloquei o ombro e ali então passei a lutar pela vida. Passei algum tempo lutando pela vida. Eu não precisava mais de habilidades, eu não precisava de conhecimentos naquele momento, eu precisava de um verdadeiro milagre. Por quê? Porque eu não conseguia nadar. Eu estava sem um braço, praticamente. Esse braço ele estava imobilizado. Eu estava precisando de um milagre. Depois de um tempo eu já estava cansado e eu fiz essa oração: Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer. Ou o Senhor me tira daqui ou eu vou morrer. Mas sozinho eu não vou conseguir sair dessas águas. Foi neste momento então que eu senti uma mão tocando no meu pescoço e me erguendo. Era o primo da Joyce, um rapaz que não sabia nadar, um rapaz que estava recém aprendendo a surfar. Ele viu que eu entrei no mar e ele se preocupou porque eu estava sozinho. Ele foi correndo, pegou a sua prancha e veio na minha direção. Ele viu quando eu caí e aquele rapaz então foi na minha direção e me tirou das águas. Eu entendo que Deus usou ele. Deus usou ele naquele momento. Eu experimentei de um milagre. Durante a minha vida, eu entendo que muitos foram os milagres. Nós cantamos uma música aqui na igreja, e essa música tem sido muito cantada por todo o nosso país. É um hino que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida, ela está nas mãos do meu Senhor que vivo está. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, nesse primeiro ponto, é: a tua vida, ela está nas mãos de quem? A tua família está nas mãos de quem? Se a tua vida não está nas mãos do Senhor Jesus, se a tua família não está nas mãos do Senhor Jesus, essa manhã, desça do barco, entregue o controle nas mãos dEle. Eu te convido a descer do barco, abrir mão do controle da sua vida e entregar tal controle nas mãos de Jesus. Quando o mar ele não está para peixe, Jesus ele se revela como sendo o Deus que nos leva da escassez à abundância. Quando há um cenário de escassez, Jesus se revela como sendo Deus que te leva, que leva a tua família da escassez à abundância. Como isso acontece? Quando o mar não está para peixe, desça do barco, creia no milagre, entregue o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, lave as redes. Lave as redes. O versículo 2 vai dizer assim: Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Lave as redes.
Se o barco representa aqui aquilo que nos conduz, e nós vimos no ponto anterior que nós precisamos entregar a condução de nossas vidas, famílias, nas mãos dele. As redes representam as ferramentas que nós iremos usar em favor da obra de Deus. É isso que as redes representam aqui. Diante das frustrações, diante da escassez, a tendência é ficar estagnado para muitas pessoas. Diante das frustrações, diante da crise, diante da escassez, a tendência para outros é fugir, é dar no pé, é largar tudo. Diante das frustrações, diante da escassez, diante da crise, para outros, a ação, ou a melhor ação, é atacar, é ficar reclamando de tudo e de todos, é criticar. Porém, Pedro e seus companheiros, eles não ficaram estagnados. Pedro e seus companheiros, eles não fugiram. Pedro e seus companheiros, eles não atacaram, eles não ficaram reclamando de Deus, eles não ficaram reclamando das circunstâncias, eles não ficaram tentando achar um culpado daquele fracasso. Pedro e seus companheiros se colocaram a lavar as redes, eles decidiram lavar as redes. André Sanches vai dizer que esses pescadores, porém, sabiam que era preciso estar pronto para novas oportunidades, para novos trabalhos. Se as redes estivessem sujas, furadas ou com outras avarias, como poderiam pescar novamente? Diante das situações difíceis, mantenha-se ligado, preparado para oportunidades de superação que Deus nos dá, pois o nosso Deus é o Deus de superação e de abundância. Eles não ficaram estagnados, eles não fugiram, eles não tentaram encontrar um culpado, eles se colocaram a lavar as redes. Eles se colocaram a lavar as redes. Semana passada eu tive o privilégio de receber na minha casa o Antônio. Para quem não conhece o Antônio, ele é marido da Cris, membros de nossa igreja. Antônio, ele trabalha com elétrica, é um excelente profissional, e ele foi lá em casa porque eu estava com algum problema na elétrica da minha casa, e ele então foi resolver esse problema. Enquanto o Antônio estava trabalhando, quem o seguia era o pequeno Joaquim. Joaquim é meu filho de 3 anos, então onde Antônio ia, Joaquim ia atrás. Joaquim, ele gosta muito de ferramentas, ele gosta muito de parafusos, e ele estava vibrando com a presença do Antônio na nossa casa. Na quarta-feira agora, na hora do almoço, nós oramos agradecendo a Deus pelo almoço, e depois Maria Antônia, minha outra filha de 9 anos, começou a fazer algumas perguntas para Joaquim. E a primeira pergunta foi essa: Joca, quem criou o universo? E o Joaquim respondeu: Deus. Aí Maria Antônia perguntou: Joca, quem criou as plantas? E o Joaquim respondeu: Deus. E Maria Antônia começou: quem criou o ser humano? E ele: Deus. E a Maria Antônia tentou fazer um pega-ratão com o Joaquim e perguntou a ele: Joaquim, quem criou o celular? E o Joaquim respondeu: não sei quem criou o celular. E aí Maria Antônia então veio com a última pergunta: Joaquim, quem criou a lâmpada? E o Joaquim respondeu: ora, o Antônio, foi o Antônio que criou a lâmpada. Nós começamos a rir, ele ficou encabulado, sem entender o porquê nós estávamos rindo, mas para Joaquim, quem criou a lâmpada foi o Antônio. Para nós sabemos que o inventor da lâmpada foi Thomas Edison, um homem que falhou inúmeras vezes, mas não desistiu. E é de Thomas Edison essas 3 frases que eu gostaria de compartilhar com você. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. A segunda frase desse homem é a seguinte: a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque ela vem vestida de macacões e se parece com o trabalho. E a terceira e última frase que eu gostaria de citar de Thomas Edison
é a seguinte: muitas das falhas da vida acontecem quando as pessoas não percebem o quão perto estão quando acabam desistindo. Quantos livros você já leu nesse período de quarentena? Quantos cursos você fez nesse período? Quantas coisas novas você descobriu? Você usou esse tempo para se reciclar ou para reclamar da vida? Lave as redes, não desista. Esse era o pensamento dos pescadores. Nós precisamos lavar as redes. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. E se amanhã não der certo, no outro dia vai dar. Nós precisamos continuar lavando as redes. Nós precisamos continuar consertando as redes, porque a oportunidade, quando passa, vem uma vez. Ou nós aproveitamos, ou nós nunca mais vamos conseguir nos deparar com ela novamente. Por isso que o lavar das redes era tão importante para aqueles homens. Lave as redes. Se prepare para as oportunidades. Quando o mar não está para peixe, Jesus ele se revela como sendo Deus que nos leva da escassez à abundância. Quando o cenário é de escassez, quando o cenário é de crise, Jesus ele se revela como sendo Deus que te leva, que leva a tua família da escassez à abundância. Como isso acontece? Quando o mar não está para peixe, desça do barco. Creia no milagre, entregue o controle da sua vida, da vida da sua família nas mãos dele. Em segundo lugar, lave as redes, porque a oportunidade ela vai chegar e você está preparado quando ela chegar. Em terceiro lugar, escute e obedeça a palavra de Jesus. Escute e obedeça a palavra de Jesus. O versículo 4 vai dizer assim: tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Lancem as redes para a pesca. Qual voz você tem escutado nos últimos dias? A voz da fake news? Qual voz você tem escutado nos últimos dias? A voz partidária, a voz do partido A, a voz do partido B? Qual voz você tem escutado nos últimos dias? A voz do caos? A voz da morte? A voz da agonia? Que tipo de voz você tem escutado? Que tipo de voz você tem permitido entrar em sua casa? Que tipo de voz você tem permitido entrar em sua mente, em seu coração? Que tipo de voz você tem dado crédito nos últimos tempos? Que tipo de voz? Diante de muitas vozes, agimos muitas vezes de forma descontrolada e não escutamos a voz de Deus que fala conosco em todos os momentos. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para um povo que está perdido. Que tipo de voz você tem escutado nos últimos dias? Mesmo estando frustrado por não ter pescado nada a noite inteira, Pedro ele entregou o controle daquele barco nas mãos de Jesus. Mesmo diante de uma frustração, mesmo diante da escassez, mesmo diante da crise, Pedro e os seus companheiros começaram a lavar as redes, a se preparar para outro dia. Porém, foi neste momento aqui que ele conseguiu algo extraordinário. Algo extraordinário. Ele conseguiu calar todas as vozes contrárias que o cercavam e ouviu apenas a voz de Jesus dizendo: lancem as redes ao mar. Lancem as redes ao mar. Muitas eram as vozes, mas Pedro conseguiu ouvir claramente a voz de Jesus dizendo: lancem as redes ao mar. Pedro, ele respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Eu vou dar crédito porque é a tua palavra. Certa vez alguém disse que fé não é acreditar que vai acontecer aquilo que eu quero.
Fé é acreditar que vai acontecer aquilo que Jesus prometeu através da sua palavra. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que Jesus prometeu através da sua palavra. Fé é acreditar naquilo que Deus nos prometeu através da sua palavra. E isso vai acontecer porque Deus é fiel à sua palavra. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele não tem compromisso com eventos. Deus, ele não tem compromisso com as situações que mexem no emocional das pessoas. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, pois ele é fiel à sua palavra. Provérbios, capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando o mar ele não está para peixe, escute e obedeça a palavra de Deus, pois ele tem compromisso com a palavra dele. Toda a provisão vem dele. Deus usa homens, Deus usa instituições, mas toda a provisão sempre vem dele. Enquanto você estiver olhando para homens, enquanto você estiver olhando para instituições, a fim de prover algo para você sair dessa escassez, dessa crise, você vai se decepcionar. Porque Deus, ele usa homens, ele usa instituições, mas a provisão sempre vem dele. Então escute a palavra de Deus e obedeça a sua palavra. Obedeça a sua palavra. Quando o mar não está para peixe, Jesus ele se revela como sendo o Deus que nos leva da escassez à abundância. Quando o cenário é de escassez, quando o cenário é de crise, Jesus ele se revela como sendo Deus que te leva, que leva a tua família da escassez à abundância. Como isso acontece? Quando o mar não está para peixe, desça do barco. Creia no milagre. Entregue o controle da sua vida, da vida da sua família nas mãos do Senhor. Lave as redes, esteja preparado para as oportunidades que aparecerão. Em terceiro lugar, escute e obedeça a palavra de Deus, pois Deus é fiel à sua palavra. E quarto lugar, compartilhe o que você recebeu do Senhor. Não guarde para você, compartilhe aquilo que Deus entregou em suas mãos. Versículo 6 e versículo 7 vão dizer assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Ao ponto de começar a afundar. Agora o cenário mudou completamente. De uma noite frustrada e triste passou a uma manhã farta, abundante e alegre. E uma incógnita surgiu. O que fazer com toda essa fartura? O que fazer com todos esses peixes? Guardar para nós? Vender, pois assim nós vamos lucrar muito. O que fazer com tudo isso? Pedro, ele resolve dividir a bênção. Ele chama os barcos que estavam ao seu redor e compartilha da pesca. Pedro, ele usou essa máxima, dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar. É o que nós estamos provando como igreja nesse tempo de quarentena. Muitos irmãos contribuíram financeiramente com o projeto Quarentena Solidária. Muitos irmãos contribuíram com alimentos. Muitos irmãos contribuíram com agasalhos, muitos irmãos contribuíram com máscaras, entre outras coisas. Muitos irmãos compartilharam aquilo que o Senhor tem lhes entregado, que são os seus recursos. E pessoas estão sendo beneficiadas com tudo isso.
Irmãos da própria igreja estão sendo beneficiados, irmãos que estão passando por um tempo de necessidade, como também pessoas de nossa comunidade. O Quarentena Solidária, em parceria com o multiministério de nossa igreja, estão conseguindo atender os nossos irmãos que estão passando por tempos difíceis, como também pessoas de nossa comunidade que estão em situação de rua. Isso é dividir para multiplicar. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por sua vida, você que tem compartilhado aquilo que Deus tem entregue em suas mãos. Pedro, ele dividiu os peixes, ele ficou com menos, mas multiplicou a fé no coração de todas aquelas pessoas. Pedro, ele dividiu os peixes, ele ficou com menos, mas multiplicou a fé no coração de todas aquelas pessoas. Quando você compartilha dos teus recursos, quando você compartilha daquilo que Deus tem te entregado, você multiplica a fé no coração de muitas pessoas. Essa semana eu liguei para alguns irmãos que estão sendo beneficiados por isso. E todos eles, com seus corações cheios de alegria, testemunharam daquilo que Deus está fazendo através do seu recurso, através da sua vida. Nesse tempo de escassez, o que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você? Compartilhe aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Quando o mar não está para peixe, Jesus, ele se revela como sendo Deus que me leva, que te leva, que nos leva da escassez à abundância. Como isso acontece? Quando o mar não está para peixe, desça do barco, creia no milagre, lave as redes, esteja preparado para as oportunidades que Deus vai colocar em tuas mãos, escute e obedeça a palavra do Senhor, compartilhe aquilo que você recebeu e por último, reconheça o que Jesus fez por você, reconheça o que Jesus fez por sua família, reconheça. O versículo 8 vai dizer assim: quando pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, vai dizer que Pedro, ele demonstrou humildade diante de Jesus. Ele reconheceu de onde veio a sua história naquela noite e glorificou a Jesus Cristo pela manhã. Pedro, ele não foi vaidoso, não se apoiou em sua grande experiência e habilidades como um pescador. Antes, soube reconhecer que tudo o que era e tudo o que fez só aconteceu pela graça de Deus em sua vida. A superação da crise, da escassez, veio de Deus. Pedro, ele reconheceu isso. Reconheça quem é Jesus e o que ele fez por você. Aqui em nossa igreja, nós cantamos um hino do HCC que diz assim: como agradecer a Jesus, o que fez por mim? Bênçãos sem medida vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que eu sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim? Reconhecendo. Eu poderia aqui citar inúmeros casos daquilo que Jesus fez por mim, mas eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Eu quero te convidar a agradecer a Jesus, reconhecendo através do chat do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, por onde você está assistindo. Reconheça quem é Jesus na sua vida e o que Ele fez por você, principalmente
em tempo de escassez. A ilustração desse ponto vai ficar por sua conta. Então escreva, reconheça quem é Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: quando o mar não está para peixe, quando o cenário é de escassez, de crise, Jesus ele se revela como sendo Deus que me leva, que te leva, que nos leva da escassez à abundância. Quando o mar não está para peixe, desça do barco, confie no milagre, entregue o controle nas mãos do Senhor, lave as redes, aproveite as oportunidades que o Senhor tem colocado em tuas mãos, não deixe as oportunidades passar. Se o Senhor te der um emprego, cuide bem desse emprego. Se o Senhor te der recursos, cuide bem desses recursos. Não perca mais isso de vista, não perca mais essas oportunidades. Escute e obedeça ao Senhor, a sua palavra, compartilhe os seus recursos, compartilhe aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. E por último, reconheça o que Jesus fez por você. Como agradecer a Jesus o que fez por mim? Reconheça quem Jesus é na sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã, que está enfrentando um tempo de escassez. Um tempo de escassez na tua vida, um tempo de escassez no teu casamento, um tempo de escassez na tua família, um tempo de escassez profissional. Eu quero orar por você, que Jesus possa te levar da escassez à abundância. Eu te convido a baixar a sua cabeça, a fechar os teus olhos, pois eu gostaria de orar por ti. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder expor a Tua palavra, Deus. A minha oração, Pai, é que, assim como o Teu Espírito Santo falou no meu coração, Deus, que o Teu Espírito possa falar ao coração dos ouvintes nessa manhã. O Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe o porquê da escassez que cada um está enfrentando. E a minha oração, Deus, é que o Senhor possa estar com a sua boa mão de misericórdia e graça estendida sobre a vida dessas pessoas. Se existe alguém aqui, Deus, enfrentando um período de escassez existencial, escassez no casamento, escassez na família, profissional, entre outras áreas, Deus, que a Tua boa mão de misericórdia e graça possa estar estendida sobre a vida dessa pessoa. Pai, a minha oração, Deus, é que se existe alguém que precisa entregar o controle nas Tuas mãos, que possa fazer isso nessa manhã. Se existe alguém aqui que desistiu de lutar, desistiu, Deus, de esperar por oportunidades, que o Senhor possa trazer ânimo ao coração dessa pessoa. Se existe alguém aqui, Deus, que não confia, ou melhor, não acredita na suficiência da Tua palavra, Deus, que essa pessoa possa provar, Deus, da Tua palavra, Deus, operando no seu coração e reavivando a chama no seu coração. Que a Tua palavra, Deus, possa ensinar, corrigir, repreender e instruir essa pessoa a ponto de se tornar palpável a ela, Deus. Pai, a minha oração, Deus, é que se existe alguém aqui que foi beneficiado por algo vindo direto do Senhor, que essa pessoa possa se sentir desafiada em compartilhar. E a minha oração, Deus, é que todos nós como igreja possamos reconhecer quem o Senhor é em nossas vidas e aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Quando o cenário é de escassez, Jesus, ele se revela como sendo Deus que nos leva, que me leva, que te leva, que leva a tua família da escassez à abundância. Creia nisso. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e uma ótima semana a todos.